rapaziada, para quem não é inscrito, tô com 212 seguidores. 212 seguidores, né? Alguém começa de algum local. E eu tô aí, 212. A minha meta é até o final do ano, 2.200 e por aí vai. Mas vamos lá, qual é o meu relato de hoje? Hoje é 4 de abril. Dia 1º de abril eu recebi uma intimação. Aí eu pensei, poxa, essa intimação tá muito perfeita, tá com o logo da Polícia Civil, tá com assinatura digital. Isso não é brincadeira não, acho que é uma parada séria, alguém não me sacaneou. Aí fui verificar a informação, vi que era uma intimação de fato. Como todo concurseiro, a gente sabe que qualquer tipo penal que tenha registros, que venha desabonar sua conduta, isso torna você inapto em qualquer exame de idoneidade moral, que, para quem não sabe, é uma das etapas de determinados cargos públicos. Salvo engano, todos, né? E aí, velho, agora eu tô indo lá prestar o esclarecimento, né? Vai ser 10 horas. Acabei de malhar. Aí tô indo lá prestar esclarecimentos. Foi um acidente de trânsito que houve, e aí eu comuniquei a mulher, eu acho que de uma forma grosseira, ela se sentiu ameaçada. Mas primeiro eu recebi ela na minha casa, com o marido e tal, conversamos direitinho. Aí o marido falou que ia entrar em contato. Aí ele Só que eles não entraram em contato, né? E o conserto ele pensou que era R$1.000, aí eles ficaram assustados e com medo. Mas eu iria gastar no mínimo 600, né? Que era um para-choque novo, segundo a Lia, não era original. E a pintura, mais 300. Só que aí eu comprei o para-choque veio quebrado. Eu falei, velho, não vou esperar. Eu tava sem carro, né? Já há uns 7 dias. Aí, velho, eu não vou esperar. Eu não vou esperar esse outro para-choque chegar, não. Eu vou logo consertar. Apesar que esse para-choque é novo, né? Aí assim fiz. Paguei o conserto, R$300. E aí o carro consertou, né? Só não pintei. A pintura é 100. Aí beleza. Aí eu comuniquei ela por mensagem. E aí eu até tirei uma dúvida com... Eu era estagiário no MP. Aí no direito penal, o que é analisado é a intenção do agente, né? Do suposto autor. A minha intenção não era ameaçar. Mas, se o delegado visualizar esse tipo penal no que está escrito, isso poderia me trazer problemas. Pelo menos o TCO seria lavrado, né? Que é o termo circunstanciado de ocorrência. Como ameaça, que está lá no artigo 147 do Código Penal, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, para que a ação pública venha a nascer, é necessário que a vítima manifeste interesse, né? Eu tô muito fedendo, vou passar um perfume. Ou ela pode fazer a retratação, que é fazer a retirada da queixa. Eu entrei em contato com ela, pedindo o valor, né? Falando que eu não gastei, que o valor não era aquele que ela tinha pensado, que era R$400. Vou colocar meu relógio aqui. E aí, depois um cara que fez a mediação me falou que quando ela recebeu a mensagem, ela foi parar no médico. E realmente, velho, pra galera que é leiga assim e tal, e quando recebe qualquer sinalização que vai ter um processo, a pessoa fica assustada mesmo, né? Eu lembro que aconteceu com minha mãe, quando ela se envolveu também no acidente de trânsito. E aí ela recebeu, só que no caso dela, a ação já tinha sido movida, né? Foi na esfera civil. No meu caso aqui, a mulher, o tipo penal que ela me acusou é ameaça, então é na esfera penal. Mas no caso de manhã ela foi citada. O cara já tinha movido a ação. Aí, moral da história. Entrei em contato com ela 2 vezes, aí ela não manifestou interesse, né, em fazer um acordo. Eu falei que parcelava, aí ela não, eu gastei dinheiro com remédio. Claro,
Eu gastei dinheiro com remédio, então nesse caso, cada um com seu conserto. O moço, mas você falou na hora do acidente lá que você tava irregular, que a gente resolvia por fora. Até que a polícia passou na hora, eu falei, ô pessoal, não precisa fazer o registro não. Enfim, aí mandei 2 mensagens, né? Avisando que eu tava a fim de resolver extrajudicialmente. Só que na primeira eu citei bem assim. Como eu recebi ela na porta lá de casa com o marido. Eu recebi ela com o marido na porta da minha casa, né? Porque depois do acidente, passou uns 30 minutos, ela mandou mensagem. Eu salvei meu número no celular dela, porque ela tava nervosa na hora do acidente. Aí, moça, a senhora tá bem? Quer que eu ligue pro SAMU? Quer que eu ligue pro familiar e tal? Ela, não, eu tô bem. Eu tô indo visitar uma amiga minha que tá no hospital. Uma amiga não, foi um parente, sei lá. Aí ela faz o seguinte: seu documento tá em dia, a habilitação, ela... Não, moço, minha moto tá irregular. Aí a senhora quer resolver por fora? Ela, a gente resolve. Ah, beleza, eu não vou fazer o boletim, eu vou chamar a polícia. Aí a polícia, por azar, passou bem na hora, né? Aí eu falei, ó, pessoal, não precisa registrar não, que a gente conversou ali, ela vai resolver por fora. Aí os policiais até comentaram, eu não vou comentar o que os policiais comentaram, porque pode comprometer, né? E caracterizar pra eles aí o crime de prevaricação. Mas, em resumo, foi 30 minutos depois que tinha salvado o número, ela tinha ido pra casa, ela mandou mensagem, Miquel, eu posso ir na sua casa? Aí eu, claro, pode sim, eu moro aqui na Felicíssimo J. Silva, próximo ao Carajé da Delza. Aí quando eu desci, quando eu recebi a mensagem, desci pra abrir a garagem, né, o carro tava na garagem, tirar umas fotos pra mandar pro cara, pra ver quanto era o conserto. Ela já tava na porta, aí tá bem rápido, acho que ela morava perto. Aí ela, e aí, quanto vai ser o conserto? Aí o marido, R$1.000, que esse carro é novo, não sei o que. Aí eu, não, o valor eu vou ver ainda. Não podia dizer que não era e que não, e que era, né? Não podia dizer nenhuma coisa nem outra. Aí moral da história, o marido falou, não, a gente conversou, aí ela voltou atrás, né, no que ela tinha falado, que ela ia pagar. Aí o moço, mas a senhora falou uma coisa ali na hora do acidente, como é que a senhora volta atrás? Se fosse assim, eu fazia um boletim. Ela, mas enfim, mudou, né? E aqui eu recomendo, se você se envolveu no acidente, velho, faz o procedimento certo, não queira aliviar não, porque na hora da emoção a pessoa fala uma coisa e depois que o sangue esfria a pessoa fala outra. Então, se você tiver regular, você não tem nada a perder, né? Quem vai perder é quem tá regular. Então, se você não tem habilitação, procure tirar. Se o seu documento do carro tá atrasado, procure pagar. Porque o meu documento esse ano vai ser R$1.290. Vou pagar, né? Porque eu não gosto de dar motivo assim de ser, sabe? Em uma blitz, ficar se humilhando, sei lá, eu não gosto disso. Moral da história. Ela mudou o discurso quando tava na porta lá de casa, aí eu falei, porra, velho. Moral da história. Fui lá no local depois, como eu já disse anteriormente, procurei saber o valor, comprei o para-choque, 320. Aí a pintura ia ser mais 300. Aí eu, porra, velho, caro pra caralho. R$600. E eu não tô trabalhando, né? Saí do estádio. Não tenho uma receita fixa, faço umas mentorias acadêmicas em relação a TCC e tal. Mas nada relevante assim. Isso é uma grana que dá pra manter mesmo. Higiene pessoal, pagar a faculdade e tal. Aí eu falei, porra, vou gastar 600. Comprei o para-choque, né? Passei no cartão da minha ex. Aí passou uma semana, o para-choque chegou, foi 3 dias. Aí o para-choque veio quebrado. Aí eu, não vou esperar mais 5 dias pra esse para-choque vir não. Aí procurei um cara que já consertou meu carro outras vezes. Aí ele cobrou 350, velho. Aí ele no final fez 320, parece que foi 300. Paguei, consertou, tá aí na frente, tá. Falta pintar, mas eu não vou pintar. Porque é R$100, R$100 vai ser um valor que eu vou gastar pra fazer uma prova de concurso. Foi inscrição na verdade, né? Eu paguei 120.
Aí procurei ela e falei, ó senhora, e aí, tudo bem? Boa tarde. O valor não é aquele que a senhora pensou não, R$ 1.000. O valor é... Eu gastei 300 do para-choque sem a pintura. Mas a senhora pode pagar parcelado. Ou a senhora vai querer resolver judicialmente. Aí ela não respondeu. Aí eu mandei outra mensagem falando a mesma coisa, no mesmo teor. Só que lendo a mensagem, quando eu fui perguntar à doutora, né, que eu fui vinculado no estágio, aí ela, Miquel, você foi grosseiro nas suas palavras. Então dá a entender que ela pode ter se sentido ameaçada. Só que aí tu consegue se defender, por quê? Porque logo embaixo, quando tu coloca que tem o endereço dela e a foto da placa da moto e a foto dela, o endereço e a foto, que foi ela que me passou o endereço, que eu nem lembro mais, eu só sei que é no Brasil Novo. Mas eu fui burro. Outra coisa, se acontecer alguma coisa, grava tudo, velho. Grava a conversa com a pessoa, grava tudo. Pelo menos deixa o vídeo gravando, se não quiser mostrar o rosto da pessoa, mas grava tudo, por segurança. Aí ela me falou que morava no Brasil Novo, eu tirei uma foto nossa, né, por precaução, mas eu fui tolo ali, emocionado, porque foto não serve pra porra nenhuma pra identificar ninguém, né? E a placa eu sei que sim, porque você consegue puxar as informações e se acaso não localizasse ela, se eu quisesse judicializar, eu iria processar o dono da moto, ou a dona, sei lá. Moral da história. Quando eu falei isso pra ela na mensagem, ela entendeu. Ela ficou com medo porque eu falei que eu sabia o endereço dela, né? Mas, porra, como é que eu vou ameaçar alguém que tava na porta da minha casa, que eu levei, né? Que eu passei o endereço da porta da minha casa. Mas eu entendo também, eu vivo numa cidade chamada Jequié, Bahia, o índice de criminalidade é alto, então uma história sempre tem dois lados, né? Então pra ela que tava assustada e tal, tem suas razões dela ficar com receio também. Então, depois que a cabeça esfria, a gente vê que uma história sempre tem dois lados e a gente nem sempre tem razão. Pois é. Aí mandei a mensagem e tal, aí a senhora vai preferir resolver judicialmente ou extrajudicialmente? Pode parcelar, eu mandei meu Pix, né? A senhora paga em 2 vezes. Aí ela, judicial, só mandou assim, judicial. Aí, porra, velho, perdeu. Só que aí eu já tinha pesquisado, né? O cara me cobrou um salário mínimo pra protocolar o processo. Eu gastei R$400. Essa conta não ia fechar, né? Não fazia sentido eu entrar com ação judicial pra ganhar R$400. Claro, mas aí também eu não fui lá falar pra ela, ó, moça, eu não vou entrar com ação não. Ela ficou pensando que eu ia entrar, ficou assustada, né? Porque processo é uma parada desgastante e é que eu não recomendo você entrar com processo, salvo casos realmente complexos. Se você puder resolver extrajudicialmente, resolva. Porque é desgastante pra caralho. Eu pegava processos lá no meu estágio, processo de 2 anos, velho, 1 ano e meio, pensa aí, causa um mal assim a pessoa. Claro, a pessoa que não tá nem pra nada, que não é íntegra, não tá nem aí, é só mais uma. Mas uma pessoa que tem dignidade, que é íntegra, que tem uma conduta libada, sabe, a pessoa, isso afeta a pessoa assim de forma negativa. Pois é, aí nesse interstício, um número começou a mandar mensagem. Aí começou a mandar mensagem pra caralho, 13, 14, 15, 16 mensagens. Aí lá ele falou lá que eu era estagiário do MP, que isso não condizia com a atitude de um estagiário. Aí depois começou a corrigir meus erros de português. Aí eu achei muito menino, né? Muito meninice assim, corrigir erro de português. Mas aí não respondi, né? Aí, beleza. Aí quando eu recebi a intimação, eu falei, porra, que ela foi na delegacia, aí eu falei, porra, essa situação eu não visualizei o tipo penal, só que a interpretação do delegado. O procedimento tem tudo para ser arquivado, né? Eu acredito que não há indício de autoria e materialidade, porque eu não tive o intuito de ameaçar. E logo em seguida, quando eu falei que eu tinha o endereço dela, eu especifiquei que era para processar, porque para processar você precisa dos dados da pessoa, no mínimo nome e endereço. Ou até com o telefone você consegue também, isso eu nem tinha pensado, porque se você coloca o número de telefone em determinados sistemas, você consegue rastrear nome e endereço da pessoa. Pois é, aí eu
foi intimado, dia 1º de abril. Aí eu, porra, isso pode... Eu sei que no exame de idoneidade moral, se o procedimento ser arquivado, ele não consta nada, mas a banca, a depender, ela pode querer, tipo, reprovar o candidato. Aí, claro, eu consigo reverter judicialmente, né, comprovando que não houve nada, que foi arquivado, mas é uma dor de cabeça fodida. Eu falei, velho, vou entrar em contato com essa mulher, vou baixar minha bola, porque isso vai prejudicar meu cargo público, porra. Eu estudei pra caralho. Um concurso já tá de boa, né? Tô nas etapas e tal, só aguardando as próximas fases. Infelizmente perdi colocações e fui pros excedentes. O outro concurso eu tô na etapa psicológica, logo em seguida exame de idoneidade moral. Aí eu não vou dar esse vacilo. Por causa de R$400 perder uma parada que eu estudei muito tempo. Fora os outros concursos que eu vou fazer, que isso pode me afetar também negativamente. Aí eu procurei ela, mandei mensagem, expliquei direitinho um textão da porra. Ela não respondeu, mas esse mesmo número, que foi o cara... Esse mesmo número que foi um cara que tinha me enchido de mensagem, que na verdade eu pensei que era um adolescente, mas depois eu descobri que era um senhor, um senhor aposentado, inclusive. Aí ele me explicou direitinho que ele... Aí eu falei, meu amigo, eu não dei atenção porque começou a corrigir meus erros de português, não se identificou. Como é que eu vou dar crédito a isso? Aí ele, desculpa, minha intenção era chamar sua atenção e tal. Aí conversamos, alinhamos direitinho. Aí ela vai fazer a retratação, vai fazer a retirada da acusação. Eu vou ser ouvido e vou tirar um caso de dúvida com o delegado, inclusive. E aí... sim, ele pediu também pra mim fazer um termo. Eu mantenho minha palavra, né? Eu aprendi um pouco com meu pai isso. Se você dá sua palavra como homem, você tem que cumprir. Mas na atualidade nem todo mundo compactua disso. Então, ele conversou comigo, o cara, né? Porra, ele foi prolixo pra caramba, assim, demorou uns 20 minutos o papo, né? Eu resumi, eu falei, bom, meu amigo, ele até queria discutir os fatos e tal. Eu falei, tô aqui pra discutir os fatos, meu pedido já foi claro na mensagem pra ela. Só queria saber se ela tá de acordo. Se sim, eu agradeço. E se não, aí é ir pra cima das circunstâncias, né? Encarar de frente, que esse homem é isso, é encarar as circunstâncias de frente. Aí ele falou o seguinte, eu te pago o valor, até pra não ter essa dor de cabeça, você não sai no prejuízo. Ela faz a retirada, porque ela não quer também atrasar o lado. Ele não falou atrasar o lado de ninguém, falou outra palavra lá, mas é isso, quer dizer. E aí me falou também que queriam, se possível, uma parada escrita, assim, comprovando que ela tava com medo de ela retirar a suposta acusação e eu depois mover uma ação civil contra ela. Aí eu falei, meu amigo, eu sou um cara de palavra, eu sou da época que a gente fala, a gente cumpre. Então se eu tô falando eu vou cumprir, mas eu faço sim. Aí eu fiz um documento escrevendo assim, eu, Miqueias Gomes, mediado por o nome do cara, né, David Gomes. Firmam o seguinte acordo entre Tiala e Miqueias. Aí... Cara, eu não lembro os termos aqui, tá no meu celular tá gravando. Mas em resumo foi isso. De que ela iria fazer a retratação, a retirada da queixa. E eu não iria mover qualquer tipo de ação civil contra ela. Aí assinei digitalmente, mandei pra ele hoje. E aí é isso. Agora falta 5. Tá o calor da porra. Vou ligar aqui. Aí falta 10 minutos para as 10. Tô aqui na delegacia. Esse ano tem concurso da Polícia Civil, hein? E eu vou fazer, com fé em Deus. Se der tudo certo. Trabalhar em casa é muito bom, velho. O ruim é que a criminalidade te conhece, né? E aí você acaba colocando em risco as pessoas que você ama e tal. Porque você vai no mercado e encontra vagabundo. Vai na praça e encontra vagabundo. Se não vagabundo, mas a família. Mas a família não tem nada a ver, mas mesmo assim tu fica visado. Mas levando em conta alguns objetivos que eu tenho a longo prazo, Deus abençoe, que dê tudo certo. O cargo de policial civil vai me dar aquilo que eu preciso, que é 3 anos de prática jurídica
há 3 áreas que me dariam isso, né? Tem essa possibilidade de me dar 3 anos de prática jurídica. É ser técnico judiciário em tribunais ou Ministério Público ou Defensoria Pública, ser policial militar ou ser policial civil. No momento eu estou mirando em um outro concurso, vou fazer a prova em junho, não vou falar aqui, vou falar só depois. Porque às vezes não é legal, véio, você ficar compartilhando os seus objetivos. Então, depois que eu fazer a prova, eu vou trazer meu relato aí. Eu espero que dê tudo certo, Deus abençoe, que eu passe entre os primeiros colocados. Porque eu tô concluindo a faculdade agora em junho. E aí, eu preciso de grana para financiar outros sonhos, né? Então, depois que concluir a faculdade, tem aquela pressão social. O que vai fazer da vida? Vai advogar? Vai ser isso? Vai ser aquilo? Vai fazer o AB? Vai não sei o que? Advogar eu não tenho pretensão, velho. Só se tudo der errado, assim. E aí vai ser o jeito de enveredar para a advocacia. Mas é uma área que eu não tenho desejo, pelo menos agora. Talvez na velhice, talvez depois que eu assumir o cargo público, talvez depois que eu empreender. Mas é aquilo, né? Do homem são os planos, mas Deus que traz a resposta. Nunca se sabe, né? É isso, falta 5 minutos. Aquela regra que eu aplicava no meu antigo trabalho. Chegue 1 hora antes, mas nunca 1 minuto depois. Então é isso, vou lá.